Opa, tudo bem? Como é que você está? Vamos aqui para mais um dia lendo a Bíblia, graças a Deus. Estamos aqui firmes e fortes lendo a Bíblia mais um dia. Espero que você esteja lendo a Bíblia hoje também. Hoje estamos aqui num sábado e não é porque é final de semana que nós devemos deixar de ler a Bíblia, pelo contrário, né? Devemos ler a Bíblia sim, no sábado, no domingo, na segunda, todos os dias da semana, principalmente aos finais de semana também, que é onde a gente tem a tendência de mais dispersar, né? Mas hoje nós estamos aqui firmes, vamos continuar aqui com a nossa leitura bíblica do livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler Êxodo 19 até o capítulo 23, tá bom? Então pegue a sua Bíblia para a gente poder dar início. Começando aqui pelo capítulo 19. 3 meses depois de sair do Egito, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai, partindo de Rafidim. Chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto, diante da montanha. Então Moisés subiu à montanha de Deus e Javé o chamou, dizendo: Diga à casa de Jacó e anunciem aos filhos de Israel o seguinte: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Portanto, se me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade especial. Muito importante isso aqui, ó. Se vocês me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade especial entre todos os povos, porque a terra toda pertence a mim. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É o que é o que você deverá dizer aos filhos de Israel. Moisés voltou, convocou os anciãos do povo e o expôs a eles tudo o que Javé lhe havia mandado. Então todo o povo respondeu: Faremos tudo o que Javé mandou. E Moisés transmitiu a Javé a resposta do povo. Então aqui a gente pode ver, né, que Deus queria fazer uma aliança ali com o povo, né? Fazer uma aliança ali para que eles se tornassem ali de fato filhos de Deus. E ele fez essa aliança livre. A gente vê aqui que Deus não fez uma aliança ali obrigatória que todo mundo deveria cumprir. Ele deixou bem claro que seria uma aliança livre. Todos aqueles que quisessem seguir essa aliança, seria propriedade especial de Deus, como eu destaquei aqui na própria Bíblia. E Moisés vai lá e comunica isso ao povo. E o povo também livremente escolhe, né? Faremos tudo o que Javé mandou. Então eles são livres e eles são livres também para poder aceitar ou não essa, como é que eu posso dizer? Essa missão que Javé ali propôs para eles. E eles livremente acatam essa missão no coração deles. Javé disse a Moisés: Vou me aproximar de você numa nuvem espessa, para que o povo possa ouvir o que eu falo com você e acredite sempre em você. E Moisés transmitiu a Javé tudo o que o povo tinha dito. Javé disse a Moisés: Volte para o povo e purifique-o hoje e amanhã, que lavem suas roupas e estejam preparados para depois de amanhã, porque Javé descerá depois de amanhã sobre a montanha do Sinai, à vista de todo o povo. Você deverá traçar um limite ao redor da montanha e dizer ao povo que não suba a montanha, nem se aproxime da encosta. Quem tocar na montanha deverá ser morto, e nesse tal ninguém deverá tocar. Ele será apedrejado ou flechado. Tanto o homem como o animal não ficará vivo, só quando a trombeta soar. Eles poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha até o lugar onde estava o povo e fez com que se purificassem e lavassem suas roupas. Depois disse ao povo:
fiquem preparados para depois de amanhã e não tenham relações com suas mulheres. Então aqui Moisés dá um recado ali para o povo, né, segundo o que Deus tinha pedido para eles poderem se preparar aqui, principalmente para receber os mandamentos, que a gente vai ler um pouquinho mais à frente sobre como os mandamentos foram enviados para Moisés. Então, ele está aqui preparando o povo para esse momento tão importante na vida de todos os seres humanos, né? 3 dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa desceu sobre a montanha, enquanto o toque da trombeta soava fortemente. O povo que estava no acampamento começou a tremer. Então Moisés tirou o povo do acampamento para receber Deus. E eles se colocaram ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Javé tinha descido sobre ela no fogo. A fumaça subia como fumaça de fornalha. E a montanha toda estremecia. O som da trombeta aumentava cada vez mais, enquanto Moisés falava e Deus lhe respondia com um trovão. Javé desceu no topo da montanha do Sinai e chamou Moisés lá para o alto. Quando Moisés subiu, Javé lhe disse: Desça e avise o povo para que não ultrapassem os limites para ver a Javé. Caso contrário, muitos deles morreriam. Mesmo os sacerdotes que se aproximaram de Javé devem purificar-se, para que não se volte contra eles. Moisés disse a Javé: O povo não poderá subir a montanha do Sinai, porque tu mesmo nos mandastes traçar um limite para marcar a montanha sagrada. Javé insistiu: Vá, desça e depois suba com Araão. Os sacerdotes e o povo, porém, não devem ultrapassar os limites para subir onde está Javé, o qual se voltaria contra eles. Então Moisés desceu até o povo e o avisou. Aqui agora a gente vai ler sobre os 10 mandamentos, sobre Moisés ali recebendo, né, os 10 mandamentos. Então aqui é bem importante, é uma das passagens mais importantes, né, da Bíblia. Então é importante a gente prestar bem atenção. Eu não vou aqui estar explicando, né, sobre cada um dos mandamentos, até porque a gente poderia ficar aqui várias horas, né, vários dias, vários anos, para vocês terem noção de quão profundo é os mandamentos. Então eu vou estar lendo aqui eles, tá? E você preste bastante atenção, porque essa é uma das passagens mais importantes que eu considero, né, da Bíblia. Então vamos lá. Então Deus, só para comentar, por que eu considero tão importante? Porque aqui mostra, né, os mandamentos, as leis que Deus passou para nós, homens, mulheres, crianças, para todo mundo, né? Então é bem importante a gente prestar atenção nesse capítulo 20, tá? Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa nos pais, nos filhos, netos e bisnetos. Mas, quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não pronunciem em vão o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixará sem castigo aquele que pronunciar o nome dele em vão. Lembre-se do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias
Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles, e no sétimo dia ele descansou. Por isso Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e a sua mãe. Desse modo, você prolongará a sua vida na terra que Javé seu Deus dá a você. Não mate, não cometa adultério, não roube, não apresente testemunho falso contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, todo o povo teve medo e ficou longe. Então disseram a Moisés: Fale você conosco, que nós ouviremos. Não nos fale Javé, senão morreremos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio para prová-los, a fim de que vocês tenham presente o temor a ele e não pequem. O povo ficou à distância e Moisés se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Então aqui a gente vê, né, um relato aqui dos 10 mandamentos sendo passado ali para Moisés e para Moisés ordenar esses 10 mandamentos para o povo. Então é bem interessante, né, se a gente observar aqui cada um dos mandamentos. Alguns aqui tem até uma explicação um pouquinho mais profunda. Então aqui está a lei que nós cristãos devemos seguir. A lei que Deus nos apresenta e mostra o caminho, a verdade e a vida. Aqui se baseia, né, todo o amor de Deus por nós, humanos, por toda a sua criação, né? Javé disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês viram que eu lhes falei lá do céu. Não me coloquem no meio de deuses de prata, nem façam para vocês deuses de ouro. Faça para mim um altar de terra, para oferecer sobre ele seus holocaustos, sacrifícios de comunhão, ovelhas e bois. Nos lugares onde eu quiser lembrar o meu nome, virei a você e o abençoarei. Se você construir um altar de pedra para mim, não o faça com pedras lavradas, porque você estaria profanando a pedra com um cinzel. Não suba por escadas até o meu altar, para que a sua nudez não apareça. Capítulo 21. Agora aqui, só para poder explicar, do capítulo 21, nós vamos estar lendo sobre algumas leis que Javé passou ali para o povo, tá bom? Preste atenção. São estas as normas que você promulgará para o povo. Quando você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se era casado, a esposa sairá com ele. Se o patrão der a ele uma esposa, e essa tiver filhos e filhas, a esposa e os filhos pertencerão ao patrão, e o escravo partirá sozinho. Se o escravo disser: Gosto do meu patrão, da minha mulher e dos meus filhos, não quero ficar livre, então o patrão o levará diante de Deus. Fará com que ele se encoste na porta ou nos batentes, e lhe furará a orelha com uma só vela. Aí ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender a filha como escrava, esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao patrão, a quem estava destinada, este deixará que a resgatem. Não poderá vendê-la a estrangeiros, usando de fraude para com ela. Se o patrão destinar a escrava para o seu filho, este a tratará conforme direito das filhas. Se o patrão tomar uma nova mulher, ela não privará a primeira de comida, roupa
e direitos conjugais. Se ele não lhe der essas 3 coisas, ela pode ir embora, sem pagar nada. Então a gente leu aqui sobre a lei dos escravos, beleza? Quem ferir uma pessoa e lhe causar a morte, torna-se réu de morte. Se não foi intencional, mas permissão de Deus que lhe caísse em suas mãos, eu marcarei para ele um lugar onde possa refugiar-se. Mas, se alguém, de caso pensado, atentar contra o seu próximo para o matar, então você o arrancará até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe, torna-se réu de morte. Quem sequestrar um homem para vendê-lo ou ficar com ele, torna-se réu de morte. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, torna-se réu de morte. Então aqui está uma lei para aqueles que cometem homicídio, beleza? E nós vamos ler agora uma lei sobre ferimentos não mortais, aqueles ferimentos que você fere a pessoa, mas não chega a matá-lo. Preste atenção. Se houver uma discussão entre 2 homens e um ferir o outro com uma pedra ou murro e ele não morrer, mas ficar de cama, e se ele se levantar e andar, ainda que apoiado na bengala, então aquele que feriu será absolvido. Pagará somente o tempo que o ferido tiver perdido e os gastos da convalescença. Se alguém ferir seu escravo ou escrava a pauladas, e o ferido lhe morrer nas mãos, aquele será punido. Porém, se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, pois aquele foi comprado a dinheiro. Numa briga entre homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir, e pagará o que os juízes decidirem. Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, dará liberdade ao escravo em troca do olho. Se quebrar um dente do escravo ou da escrava, lhe dará a liberdade em troca do dente. Agora nós vamos ler sobre danos causados por animais. Nós vamos ler uma lei, né, sobre danos causados por animais. Todos aqueles que cometem algum dano físico ao animal, né, a gente vai entender aqui quais são as leis para essas pessoas. Se um boi chifrar um homem, confundi, me desculpe. A gente vai ler aqui danos que os animais causam. Lei para os animais que eles causam ali na sociedade, tá bom? Só corrigindo aí, eu acabei falando bobagem. Se um boi chifrar um homem ou a mulher e lhe causar a morte, o boi será apedrejado e ninguém comerá de sua carne. O dono do boi será absolvido. Se o boi já chifrava antes e o dono foi avisado e não o prendeu, o boi será apedrejado e o dono será morto. Se lhe for exigido resgate, então pagará o que exigirem dele em troca de sua vida. A mesma norma será aplicada quando o boi chifrar um menino ou menina. Se o boi ferir um escravo ou escrava, o dono do escravo ou da escrava cobrará 300 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar um poço aberto ou cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou jumento, o dono do poço pagará sim, restituirá em dinheiro ao dono do animal e o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer,
venderão o boi vivo e o repartirão o dinheiro e dividirão entre si o boi morto. Contudo, se o dono sabia que o boi já chifrava desde algum tempo e não o prendeu, pagará boi por boi, mas o boi morto será seu. Agora nós vamos ler aqui sobre a lei de quem rouba animais, tá bom? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e os abater ou vender, devolverá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Capítulo 22, tá? Continuando aqui. Se um ladrão for surpreendido roubando uma casa e sendo ferido morrer, não será caso de homicídio culposo. Contudo, se o ferir à luz do dia, será caso de homicídio. O ladrão restituirá e, quando não tiver com que pagar, será vendido para compensar o que roubou. Se o boi, jumento ou ovelha roubados forem encontrados vivos na mão do ladrão, ele deverá restituir o dobro. Agora nós vamos ler aqui sobre a lei da reparação de danos, tá bom? Se alguém estraga uma roça ou vinha porque levou seu rebanho a pastar na roça alheia, deverá restituir com o melhor da sua própria roça ou vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e queimar os feixes de trigo, a plantação ou a roça, o responsável pelo incêndio pagará todos os danos. Se alguém confiar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for roubado da casa deste, então, se o ladrão for descoberto, este pagará em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante de Deus para jurar que não se apossou do bem alheio. Em crimes contra a propriedade, quando estiver em jogo um boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro objeto perdido, do qual se diz, isso é meu, a causa será levada diante de Deus. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao outro em dobro. Se alguém confiar ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal, a este morrer, ficar aleijado ou fugir sem que ninguém veja, então a questão se resolverá por meio de juramento a Javé, a fim de provar que um não se apossou das coisas do outro. O dono aceitará o juramento e não haverá restituição. Contudo, se o animal tiver sido roubado diante de seus olhos, deverá indenizar o dono. Se o animal tiver sido dilacerado por uma fera, o animal dilacerado será levado como prova, e não haverá restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, então deverá pagar. Mas se o dono estiver presente, não haverá restituição. Se o animal tiver sido alugado, então se pagará ao dono o preço do aluguel. Agora nós vamos ler aqui sobre a lei destinada à proteção às mulheres, tá bom? Se alguém seduzir uma virgem solteira e se deitar com ela, pagará o dote e se casará com ela. Se o pai dela não quiser dá-la, o sedutor pagará em dinheiro, conforme o dote das virgens. Agora aqui nós vamos ler um pouquinho sobre a lei para defender aqueles desfavorecidos, vamos assim dizer, tá bom? Não deixarás viver aquela que pratica magia. Quem tiver relação sexual com algum animal será réu de morte. Quem sacrificar os outros deuses, além de Javé, será entregue ao anatema. Não explore o imigrante, nem o oprima, porque vocês... acabei me perdendo. Não explore o imigrante, nem o oprima, porque vocês foram imigrantes do Egito.
Não maltrate a viúva nem o órfão, porque se vocês os maltratarem e eles clamarem a mim, eu escutarei o clamor deles. Minha ira então se inflamará e eu farei vocês perecerem pela espada. As mulheres de vocês ficarão viúvas e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao seu lado, você não se comportará como agiota. Vocês não devem cobrar juros. Se você tomar como penhor o manto do seu próximo, deverá devolvê-los antes do pôr do sol. Porque ele se cobre com o manto, que é a veste do seu corpo, como iria se cobrir se ao dormir? Caso contrário, se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfeme contra seu Deus, nem amaldiçoe um chefe do seu povo. Agora nós vamos entender aqui, nós vamos ler sobre as leis dos dons de Deus, de que tudo é um dom do Senhor, tá bom? Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito. Faça o mesmo com seus bois e ovelhas. A cria ficará com sua mãe durante 7 dias e, no 8º, você a entregará para mim. Vocês estão consagrados a mim. Não comam carne de animal que tenha sido dilacerado no campo. Joguem para os cães. Agora aqui o capítulo 23. Nós vamos ler aqui sobre um pouquinho das leis da justiça, né? De como ser mais justos. Não façam declarações falsas e não entre em acordo com o culpado para testemunhar em favor de uma injustiça. Não tome o partido dos poderosos para fazer o mal. E, num processo, não preste depoimento inclinando-se em favor dos poderosos, a fim de torcer o direito, nem favoreça o poderoso em seu processo. Se você encontrar extraviados o boi ou jumento do seu adversário, leve-os ao dono. Se você encontrar o jumento de seu adversário caído debaixo da carga, não se desvie, mas ajude a erguê-lo. Não torça o direito do necessitado em seu processo. Afaste-se da acusação falsa. Não faça morrer o inocente e o justo, nem absolva o culpado. Não aceite suborno, porque o suborno cega quem tem os olhos abertos e perverte até as palavras dos justos. Não oprima o imigrante. Vocês conhecem a vida do imigrante, porque vocês foram imigrantes no Egito. Agora nós vamos ler sobre as leis destinadas ao descanso. Sobre isso mesmo, descansar, que também faz parte da nossa vida, né? Você durante 6 anos semeará a terra e fará a colheita. No 7º ano, porém, deixe a terra em descanso e não a cultive, para que os necessitados do povo encontrem o que comer, e os animais do campo comerão o que sobrar. Faça o mesmo com sua vinha e com seu olival. Durante 6 dias, faça seus trabalhos e descanse no 7º dia, para que seu boi e o seu jumento descansem, e o filho de sua escrava e o imigrante se refaçam. Prestem atenção em tudo o que lhes tenho dito. Não invoquem o nome de outros deuses, que não se ouça sequer o nome deles na boca de vocês. Além de a gente falar aqui sobre a lei do descanso, né? A gente fala também sobre a lei de não invocar o nome de outros deuses também, beleza? Agora nós vamos ler aqui sobre a lei das festas principais, as festas religiosas, né? As principais de todos os anos, tá bom? 3 vezes no ano você fará uma romaria. A primeira será a festa dos pães sem fermento, que será celebrada assim. Durante 7 dias, conforme lhe ordenei, você comerá pães sem fermento, no tempo marcado do mês de Abibe, porque foi nesse mês que você saiu do Egito. Ninguém deve aparecer de mãos vazias diante de mim.
A segunda romaria será na festa da messe, a festa dos primeiros frutos de seus trabalhos de semeadura nos campos, e a terceira romaria na festa da colheita, no fim do ano, quando você recolher o produto de seus trabalhos no campo. 3 vezes por ano, toda a população masculina se apresentará diante do Senhor Javé. Não ofereça o sangue da minha vítima com o pão fermentado, nem deixe até o dia seguinte a gordura de minha festa. Leve os primeiros frutos de sua terra para a casa de Javé, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Agora nós vamos ler aqui sobre as leis daqueles que são fiéis, daqueles que devem buscar a fidelidade a todo momento, tá bom? Vou enviar um anjo na frente de você, para que ele cuide de você no caminho e o leve até o lugar que eu preparei para você. Respeite-o e obedeça a ele. Não se revolte, porque ele leva consigo o meu nome e não perdoará suas revoltas. Contudo, se você lhe obedecer fielmente e fizer tudo o que eu disser, então eu serei para você inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários. Meu anjo irá à frente de você e o levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu acabarei com eles. Não adore os deuses deles, nem os sirvas. Não faça o que eles fazem, mas destrua os deuses deles e quebre seus postes sagrados. Sirvam a Javé, Deus de vocês, e então ele abençoará o pão e a água, e afastarei a doença do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte ou seja estéril, e eu farei você chegar ao número completo de seus dias. Enviarei diante de você o meu terror, confundindo qualquer povo no meio do qual você entrar, e farei com que todos os seus inimigos fujam de você. Enviarei também vespas diante de você, para que expulsem de sua frente os heveus, cananeus e heteus. Não os expulsarei da sua frente num ano só, para que a terra não fique deserta, nem as feras se multipliquem. Eu os expulsarei pouco a pouco, até que você se multiplique e tome posse da terra. Eu marcarei as fronteiras do seu país, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os habitantes da terra, para que você os expulse de sua frente. Não faça alianças com eles, nem com seus deuses. Não os deixe habitar em sua terra, para que eles não façam você pecar contra mim, adorando os deuses deles, que serão uma cilada para você. Então aqui a gente presenciou, né, sobre os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus. Presenciamos também sobre algumas leis, Deus aprofundando um pouquinho mais, né, ali junto com Moisés e com todo o povo também, para entendermos um pouquinho mais sobre os seus mandamentos, tá bom? Então, peço aí para que você dê uma lida com mais calma, relê esse trecho aí quantas vezes você achar necessário, porque é muito importante, como eu disse, tá aqui uma das passagens mais importantes, né, de toda a Bíblia, que fala ali sobre os mandamentos de Cristo. Então é bem importante essa passagem para todos nós, tá bom? Que você possa fazer um bom uso dessa palavra, que ela possa não somente ficar aqui na nossa boca, não só aqui nesse vídeo, né? Mas que ela possa também fazer parte da nossa alma, da nossa vida, do nosso dia a dia, tá bom? Deus abençoe muito você, obrigado aqui pela sua presença, e amanhã vamos continuar nesse projeto aí de estar lendo a Bíblia. Estou gostando muito, é um prazer, é um privilégio, né? A gente ter acesso a esse material aqui tão maravilhoso. Então que Deus possa te abençoar muito, tá? Até amanhã.
Lê a Bíblia. Não se esqueça jamais disso. Tamo junto.